Então grave essa palavra, porque ela é fundamental quando a gente fala de sofrer de ansiedade. Eu sei que na prática você sabe o que é sentir a ansiedade na prática, né? Mas o que significa no teu corpo, no teu funcionamento, sofrer de ansiedade? Isso normalmente a maioria das pessoas não sabe dizer, né? Então, o que acontece? Quando a gente sente que a ansiedade ela começa a limitar a nossa vida, que a gente tem mais momentos frequentes aí de ansiedade ou mais intensos de ansiedade, que ela começa a atrapalhar as coisas do nosso dia a dia, então a gente diz que a gente sofre de ansiedade, né? Que a gente está com uma ansiedade aí que está incômoda. Mas e o que é de fato sofrer de ansiedade aí no nosso corpo, né? É quando a ansiedade, gente, está desregulada. Então grave essa palavra, porque ela é fundamental quando a gente fala de sofrer de ansiedade, você ter essa palavra-chave, esse entendimento. A ansiedade, quando ela está limitando a tua vida, está atrapalhando, ela está no seu corpo desregulada. A ansiedade, gente, quando ela está regulada, ela nada mais é do que uma resposta de defesa do nosso corpo. É um modo de alerta que o nosso cérebro nos coloca automaticamente quando a gente tem uma situação que é nova, que é incerta, que é desafiadora, difícil ou que é importante. Então, quando a ansiedade está regulada, é assim, ela funciona pontualmente, de uma forma automática, nessas situações. É um preparo, é um modo de alerta que o nosso corpo entra nesse tipo de situação. Então, a gente tem a ansiedade que faz parte do nosso funcionamento, quando ela está regulada, e ela pode, então, estar desregulada, que é quando a gente diz que a gente sofre de ansiedade. Mas será que todo mundo que sofre de ansiedade está com a ansiedade necessariamente desregulada? Não. Tem uma parte das pessoas, gente, que, na verdade, ela não tem ansiedade desregulada. Ela tem ansiedade normal, só que por ansiedade gerar uma série de reações super desconfortáveis, né? Você sabe, quando a gente está num momento de ansiedade, primeiro, ele vem sem a gente querer, né? Esse modo de alerta que o nosso cérebro nos coloca, ele é muito rápido. Então, o fato da gente não escolher sentir ansiedade já deixa muita gente assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa que eu não controlo. Então, já tem aí um entendimento, né, uma interpretação um pouquinho complicada aí sobre a ansiedade. E aí, vem rapidamente e a gente sente, né, esse modo de alerta, acontece um monte de coisa ali com o nosso corpo. O coração acelera, a respiração fica curta, a gente sua, treme um pouco, dá desconforto no estômago, os pensamentos ficam acelerados, focam em preocupação, a gente sente às vezes medo, tensão. Então, como isso tudo é bastante desconfortável, acontece muito rápido, tem muita gente que acha que isso tudo, na verdade, não é natural, não é uma resposta do nosso corpo, né? As pessoas, uma parte dessas pessoas acham, então, que quando elas sentem isso, essa resposta do nosso corpo de defesa, elas estão com algum problema. Então, tem uma parte das pessoas que elas não têm nenhuma desregulação aí da ansiedade, a ansiedade delas está normal, né? Só que ela percebe a ansiedade como um problema, ela não sabe lidar. Ela sente, né, essa sensação da ansiedade como um descontrole, com medo, e ela também não sabe o que fazer. Então, isso acaba deixando ela muito desconfortável nessas situações. Então, uma parte das pessoas, que não é a maioria na prática, né? Na prática, quem sofre normalmente de ansiedade realmente tem uma desregulação, a ansiedade não está normal, mas tem um grupo aí de pessoas que não tem nenhum problema de ansiedade aí na parte de estar regulado ou não, mas ela lida com a ansiedade como se fosse um problema. Ela lida com a ansiedade natural, sem saber o que é, achando que é um problema. E quando a ansiedade está desregulada, então o que acontece? O funcionamento da ansiedade, ou seja, essa nossa resposta de defesa, funciona desregulado. Então é como se fosse um alarme de carro que ele está fora da configuração, que ele perdeu aquela configuração, que ele começa a disparar, né? Passou um cachorro na rua ali pertinho, ele já dispara, que não deveria disparar, né? Então é como se fosse um alarme de um carro que está, né, desregulado e acaba apitando, soando o alarme para coisas que, né, não deveria, que não são ali o normal do alarme. Então é uma analogia simples, mas ajuda a gente a entender. Quando a ansiedade, então, está desregulada, o que acontece? A gente tem momentos de ansiedade, primeiro, mais intensos do que seria a situação, né? Então, às vezes, por uma coisa pequena, o que não seria tão importante, a pessoa tem muita ansiedade, né? Uma ansiedade como se fosse uma situação, assim, muito mais grave. E outra coisa que acontece é a frequência.
Então, a ansiedade, ao invés de acontecer só em alguns momentos, né, ela passa a ser muito presente no dia a dia da pessoa. E isso acaba atrapalhando bastante a vida. Então, ela acaba sendo acionada de uma maneira, né, que está desregulada. Então, o funcionamento da ansiedade no nosso corpo passa a estar funcionando de uma maneira desregulada.